Olá, muito boa tarde. Hoje a gente está aqui ao vivo no YouTube e no Facebook do InfoMoney para tirar todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Quem vai me ajudar nessa missão é a Andréa Nicolini. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, Paula. Ela é, desculpa gente, ela é coordenadora de tributos na Sage Brasil. Eu vou começar, André, perguntando no geral, assim, a Receita fez algumas mudanças esse ano, né, que avisou esse ano, que passam a valer no ano que vem, né, a respeito dos tributos a serem pagos referentes a 2018, só que valendo para 2019. Quais mudanças foram essas? Então, Paula, na verdade, assim, algumas mudanças que ela fez foram bastante pontuais e se referem ao modo que o contribuinte faz a declaração. Em relação ao pagamento de tributos, que é o ajuste anual, a aplicação da tabela progressiva, a gente não teve correção. Então, esse é um pleito muito importante dos contribuintes, porque a gente sabe que a tabela progressiva não sofreu correção. Mas, de ano em ano, a Receita Federal ela faz algumas atualizações pontuais no programa. Esse ano, o que ela fez? Ela trouxe novos campos. Então, por exemplo, o contribuinte que vai declarar os seus bens imóveis, os seus veículos, eventualmente uma aeronave, enfim. Ele precisa dar mais informações para o fisco do que ele dava até o ano passado. A obrigatoriedade de informar, né, de colocar essas informações a mais, passa a valer para o ano que vem. Mas esse ano já existem os campos. Por exemplo, eu já fui lá, fiz um rascunho da minha declaração e percebi o seguinte: apesar de serem campos novos, requer que você vá lá na documentação e faça um levantamento. Qual é o cartório no caso do registro do imóvel? Qual é o número da matrícula desse imóvel? Isso despende um tempo maior, por isso que a gente acaba recomendando para o contribuinte antecipar um pouquinho essas informações, né? Outro ponto importante também, a Receita Federal, esse ano, ela determinou que o dependente menor, se ele tiver 8 anos ou mais, precisa ter o CPF. Para o ano que vem, independe da idade. Esse ano, 8 anos. E algumas mudanças assim muito pontuais no programa, mais de formato, né? Ela criou agora um aplicativo que se chama Meu Imposto de Renda, que pode ser usado em tablet, smartphone. São mudanças do ponto de vista declaratório, não em relação à tributação em si. A tributação, a carga tributária, a gente continua com a mesma. Tá, a gente já tem algumas perguntas aqui, eu quero que todo mundo saiba que pode se sentir livre para mandar perguntas, ela está aqui para isso, mas eu queria saber também se você acha que essas mudanças nos tributos em si, elas estão para chegar em algum momento? Qual é a probabilidade da gente ver isso nos próximos anos? Existe uma forte discussão, uma forte pressão, inclusive da sociedade, de modo geral, para que haja uma alteração da tabela progressiva, uma correção dessa tabela progressiva. Enfim, isso não tem como prever, porque depende de uma série de questões econômico, política, até social, dependendo aí do olhar, né? Depende dos congressistas, a gente não tem como dizer, olha, de fato está para sair uma correção da tabela, mas existe um forte pleito da sociedade, o governo já se antecipou que existe uma movimentação nesse sentido, para fazer a atualização da tabela progressiva, que está bastante defasada mesmo. A gente está em torno de 80% de defasagem em relação aos índices, né? É um levantamento, estudo que já foi feito, então significa que o contribuinte, com isso, a cada ano paga mais imposto e as deduções que ele faz, né? Apesar de aumentar, por exemplo, escola. Escola é um item que você pode deduzir, mas tem um limitador, um valor limitador. A escola aumenta, mas o limite de dedução da escola não aumenta. O salário, eventualmente, tem alguns acréscimos, né? Muitas empresas têm ali os dissídios, os aumentos salariais. Então, aumenta a renda do contribuinte, mas não aumenta a faixa de tributação. Isso é um problema bastante grande e que a gente acaba vendo o reflexo no ajuste anual. É muito comum, Paulo, os contribuintes perguntarem assim: mas esse ano eu estou restituindo menos que o ano passado, por quê? Bom, primeiro ponto, a tabela não foi alterada. Segundo ponto, as suas despesas aumentaram, mas o limite de dedução da despesa é menor.
né? Então, quer dizer, continua igual a todos os anos. E aí a gente tem que fazer aquelas manobras, fazer as simulações. Eu sempre recomendo, coloca dependente, tira dependente, porque tem uma série de análises que podem ser feitas, né? Para chegar no melhor cenário tributário possível. Sim. Eu vou começar então a fazer algumas das perguntas. A primeira delas é sobre investimento no Tesouro Direto. É sempre livre de declaração no imposto de renda? É a pergunta do Charles Almeida. O investimento no Tesouro Direto, ele representa uma renda fixa. Como é que funcionam as regras para declarar imposto de renda? A tributação é como rendimento fixo, então é uma tributação exclusiva. Esse rendimento ele não é ajustado com os demais rendimentos. Então, assim, o que eu acho até interessante a gente comentar aqui para o nosso público. Existe uma divisão de tributação do imposto de renda. Existe aquela tributação que vai ser feita na declaração, que é no ajuste anual. Então, vamos lá. Salário, rendimento de autônomo, rendimento de aluguel, são rendas que, embora você sofra retenção durante o ano, no fim do ano, né, e em abril, quando a gente faz a declaração, existe um ajuste. O que é o ajuste? Soma-se todo esse rendimento, faz-se as deduções que são possíveis, e aí dá um cálculo do imposto que, comparado com o que você pagou durante o ano, pode ser um saldo a pagar ou pode ser uma restituição. Então, essa é a parcela do ajuste. Mas existe uma outra renda, né? E aí a gente fala muito dos investimentos feitos pelo contribuinte, que são investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável, compra e venda de ações, né? Enfim, vários tipos de rendimentos que a tributação é exclusiva, que ela não vai para aquela, digamos, carteira do ajuste anual, ela é tributada de forma exclusiva. E o Tesouro Direto está ali. Se o rendimento que ele auferiu superou, por exemplo, R$40 mil no ano, ele fica sujeito a fazer a declaração em função de que ele teve um rendimento que fez com que ele declarasse. Mas o imposto desta renda já é pago durante o ano, ele não tem que ajustar. Muito bem. Agora, se ele for obrigado a declarar, ou se ele declarou e fez essa aplicação, é necessário que ele coloque ali na ficha Bens e Direitos essa aplicação e o rendimento lá no campo de exclusivo. Isso sempre, sempre, né? Não tem nenhuma exceção. Isso aí. Certo. O Samuel está perguntando sobre mini contratos de dólar e índice. Ele ainda não declarou o prejuízo que ele teve em dezembro, janeiro e fevereiro. Ele deve declarar o total agora ou dezembro é separado de janeiro e fevereiro? Como que ele declara isso? A gente tem que considerar o seguinte, nós temos um período anual, de janeiro a dezembro, né? A declaração do imposto de renda, ela segue esse calendário fiscal. E aí ele tem que separar aquilo que é dezembro, né? Considerando que seja uma renda variável, tem que analisar o tipo de contrato que ele tem. Essa informação só vai até dezembro. A gente recebe muita pergunta também sobre ações, né? Você tem um imposto a ser pago quando você ultrapassa 20 mil no lucro. E aí as pessoas perguntam muito, mas eu tive lucro em dezembro, mas em janeiro eu tive um prejuízo, eu posso abater, então não pode? Não é que não pode. Tá. Para efeito de declaração, a gente tem um ano fiscal, janeiro a dezembro. Para compensação dos prejuízos, sim, você pode, né? Só complementando o que você falou, quando essa alienação for menor do que 20 mil reais no mês, a gente aplica a isenção tributária. Se ela for superior a 20 mil reais, a gente tem que observar ali a tributação proporcional daquele ganho, enfim, daquela operação que é exclusiva na fonte. E o prejuízo obtido nessas operações, o contribuinte ele vai carregando. Não é porque terminou o ano, ele perdeu o prejuízo, não. Ele continua carregando esse prejuízo, ele tem o direito a esse prejuízo. Tá, certo. Vamos lá. Peraí que eu tô procurando aqui uma pergunta que você não tenha respondido. Essa aqui é uma pergunta que a gente já recebeu em algumas ocasiões, a da Keren. Ela recebeu uma quantia de uma ação trabalhista, né? A primeira pergunta é, todas as ações, né, todo o dinheiro que você recebe judicialmente, você declara igual ou tem alguma diferença? E como que se declara isso? Tem diferença.
E esse é um assunto importantíssimo, porque o contribuinte que conhece como faz essa declaração e como faz essa tributação, certamente é o contribuinte que vai sair ganhando no aspecto tributário. E eu vou explicar para todos ali, porque isso é de amplo geral, né? Eventualmente você pode receber ali uma ação, enfim. Bom, vamos começar falando de rendimentos que você obtém por ações judiciais. A primeira coisa a entender, Paula, qual é o tipo de rendimento que o contribuinte recebeu. Por exemplo, se ele tem uma ação de dano moral, essa ação de dano moral que ele receber, esse valor que ele receber, que na verdade passa a ser uma indenização, ele não é tributado. Mesmo que ele se refira a anos anteriores, a períodos anteriores, a ações antigas, esse valor vai lá para um campo que a gente chama de outros no rendimento isento. Mas vamos imaginar que não seja um rendimento não tributável, que seja um rendimento sim tributável. Quais são eles? Ações trabalhistas, né? Aluguéis atrasados, qualquer tipo de rendimento que o contribuinte pleiteie judicialmente e que se refira a anos anteriores. É a outra separação que a gente tem que fazer. Então, recapitulando, a primeira separação é o tipo de rendimento, para ver se ele não é isento. E segunda ele se refere a esse ano ou refere-se a anos anteriores? Se ele se refere a esse ano, eu recebi um rendimento em 2017 de 3 meses de aluguel atrasado de 2017. Quando eu falo esse ano, é o ano fiscal, 2017. Nós vamos lá para a ficha normal, rendimento recebido de pessoa jurídica ou rendimento recebido de pessoa física, e não tem nenhuma modificação para ele, é tributado normalmente. Mas se esse rendimento se refere a anos anteriores, estou pleiteando diferença salarial de 3 anos. Ele é acumulado. Na declaração, nós temos um campo que se chama rendimento recebido acumuladamente. É uma ficha da declaração. Ali o contribuinte vai colocar o seu rendimento líquido do que ele pagou para o advogado, que é um outro ponto que as pessoas acabam não conhecendo, porque isso diminui a carga tributária, e vai escolher se ele quer fazer ajuste anual ou se ele quer tributação exclusiva. Automaticamente, a tabela progressiva ela é ajustada para a quantidade de meses que ele pleiteou na ação. Se foram 30 meses, 40 meses, isso faz com que a tributação seja muito menor, porque ele aumenta a tabela e diminui a tributação. De antemão, eu já recomendo. A tributação exclusiva acaba, no geral, sendo a mais benéfica. Mas o contribuinte pode fazer essa análise na declaração. E aí fica a dica, né? Para quem está assistindo, se teve ação judicial, se teve pleito de períodos anteriores, você não pode usar aquela ficha normal que a gente usa para salário, para autônomo, para aluguel dentro do ano. Tem uma subficha que é para rendimento acumulado. Entendi. Viu, gente? Fica aí o ensinamento. O Rodrigo fez a portabilidade do plano PGBL dele. Ele quer saber como que ele declara esse plano de previdência. Pois é, precisaria entender um pouco mais o que ele diz por portabilidade, se é mudança de plano, se mudou a tributação, enfim. Eu entendi que ele pegou um plano que era de outra pessoa e pegou, talvez alguém faleceu, não sei, ele não deixou claro aqui, mas foi isso que eu entendi. Ok, então vamos trabalhar nessa linha. Eu acho que dá para a gente até ser um pouco mais genérico, porque o PGBL ele tem algumas características muito peculiares, né? Até acho interessante a gente comentar da diferença do PGBL e do VGBL, que o contribuinte acaba se atrapalhando. O plano gerador de benefício livre é uma modalidade de previdência complementar e que ele não declara na ficha bens e direitos. Então, ele pode ter o saldo que for aplicado no PGBL, ele não faz a declaração desse valor. Por quê? Porque quando ele faz os aportes desse valor, e mesmo que ele tenha feito portabilidade de uma pessoa para outra, enfim, esse valor, ele só impacta no cálculo do imposto de renda quando ele faz o aporte, que ele tem direito à dedução, e aí ele, de fato, tem um campo que é pagamentos efetuados, ou quando ele resgata, que ele vai escolher por tributação exclusiva ou por ajuste anual. Essa escolha é feita quando você inicia o plano, o PGBL. Então, assim, mesmo que ele tenha feito portabilidade em qualquer aspecto, se ele tem um PGBL, ele não pode declarar na ficha bens e direitos. Só quando ele resgatar que ele vai lançando o rendimento. Já o VGBL é diferente.
que ele tem característica de previdência, mas na verdade ele é um seguro. Esse sim, a gente lança lá no Código 97 na ficha Bens e Direitos, porque ele representa um patrimônio, né? E na medida que você aporta, não tem direito à dedução fiscal. Entendi. Só um minutinho, porque eu perdi aqui. Tá, tem uma dúvida bastante interessante. Ele acabou fazendo um day trade por engano, teve um lucro de R$19. E aí ele não sabe como que ele paga o imposto, porque o DARF só pode ser emitido a partir de R$10 e o imposto seria em torno de R$3,80, segundo o cálculo dele. Ele consegue emitir essa DARF? Isso de fato é um problema, porque assim, se nós estivéssemos falando de imposto que fosse ajustado na declaração, ele não precisaria recolher e faria o ajuste anual. Mas não é o caso do day trade, porque é uma tributação exclusiva e ele não tem a dispensa de recolher esse tributo. Teoricamente, ele teria que recolher. E aí, assim, ele teria que recolher, mas ele não tem como operacionalmente fazer o recolhimento, né? Eu, sinceramente, eu sugiro que se faça o recolhimento de R$10. O contribuinte não quer fazer, não é justo, paga mais do que aquilo que ele deve. Ok, aí ele tem que aguardar a Receita Federal cobrar, porque de fato ele tem que declarar esse ganho, né? E eventualmente no futuro a Receita Federal pode cobrar isso dele, uma pendência. Mas assim, considerando que seja R$10 e considerando que a gente não quer ter nada ali do fisco nos atrapalhando, eu recolheria os R$10. E esse valor a mais que ele recolheu, na verdade, para ele é um crédito. Futuramente, ele pode pedir uma compensação com os valores futuros. Certo. Não chega na restituição de nenhuma maneira? Não. Tá. Aí é um outro processo que ele pede. Suponhamos que ele tem um outro tributo de R$3. Aí ele vai fazer uma compensação, que é através de um outro programa lá no site da Receita Federal. Entendi. O Ricardo recebeu o seguro DPVAT no ano passado. Ele precisa declarar esse seguro? Precisa declarar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, né? Tem um campo de apólice de seguros, prêmios de seguros, que é necessário que ele faça a declaração de tal valor. Sim. Essa é uma dúvida muito comum, né? Não tributáveis e não declarar é bastante diferente, né? As pessoas acabam confundindo bastante. Mas você sabe que é muito fácil, assim, o conceito é muito fácil depois que a gente aprende. Declarar e não declarar. Se o contribuinte não é obrigado a declarar, ok, ele escolhe, não quero declarar, não sou obrigado, não tenho que prestar contas nenhuma. E aí tem aqueles cortes, né, que o fisco faz, até 28.559 no ano, não precisa declarar. Bens e direitos acima de 300 mil pelo custo de aquisição não te torna obrigado a declarar, e algumas outras situações. Mas o contribuinte que é obrigado a declarar, porque ele se enquadrou em algum dos itens, meu rendimento anual foi 30 mil sujeito ao ajuste anual, então eu preciso declarar. Quando o contribuinte ele é obrigado a declarar, ele tem que declarar tudo. Rendimento isento, não tributável, rendimento sujeito à tributação exclusiva, os bens e direitos que ele tem, né? Então, a aplicação financeira acima de R$140 é obrigatória a declaração. E aí esse conceito, se ele fica sujeito à entrega de declaração, ele precisa informar para o fisco todas as informações. O Rafael, ele comprou um carro em 2016, mas entendi que ele não precisava declarar até agora. Então, a primeira declaração dele vai ser referente a 2017. Ele adiciona o carro como um bem comprado em 2016? Isso aí, Rafael. Então, muito cuidado, porque dependendo de como você faz a sua declaração em 2017, isso pode ser um fator negativo entre você e o fisco. Se esse patrimônio já era seu em 2016, você tem que lançar em bens e direitos, tem um código que é 21, que é para veículo, e ali ele vai colocar o saldo em 2016 e o saldo em 2017, ou seja, o valor do bem em 2016 e o valor do bem em 2017. O que isso vai representar para ele? Que é a primeira declaração e que ele não teve variação patrimonial que pudesse impactar a declaração do imposto de renda dele. Ele já declara para o fisco, olha, esse bem já era meu, então eu não preciso ter renda para provar que eu adquiri esse bem.
Não porque isso já aconteceu num período que eu não era obrigada a declarar. Entendi. Bom, a gente, infelizmente, acabou o nosso tempo, Andréia. Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Eu acabei perdendo várias perguntas, gente, mas eu vou passar todas essas perguntas para ela e a gente vai soltar em texto e matérias do InfoMoney durante as próximas semanas, tudo bem? Obrigada a todos que assistiram e até a próxima.